Deixe-me contar algo que a maioria dos homens nunca aprende. E, no entanto, isso controla quase todas as interações que eles têm com mulheres. Atração não é dita. Desejo não é anunciado. E uma mulher que realmente te quer quase nunca dirá isso em voz alta. Não porque ela esteja confusa, não porque ela esteja insegura, mas porque, por natureza, ela não precisa. Ela comunica isso de maneiras muito mais sutis, muito mais poderosas e muito mais reveladoras do que as palavras jamais poderiam ser. O problema é, a maioria dos homens é cega para isso. Eles estão esperando por sinais óbvios, sinais claros, algo inegável. E enquanto esperam, perdem tudo. Porque a verdade é simples. Quando uma mulher quer dormir com você, ela não esconde. Ela simplesmente expressa isso em uma linguagem que a maioria dos homens nunca aprende a ler. Hoje, você vai entender essa linguagem. E quando você fizer isso, nunca mais verá as interações da mesma maneira. Primeiro sinal, ela diminui a distância, física e psicologicamente. Preste atenção nisso, porque acontece silenciosamente. Uma mulher que não está interessada sempre manterá um limite. Pode ser sutil, mas está lá. Ela manterá uma certa distância entre você e o corpo dela. A postura dela será ligeiramente fechada. Os movimentos dela serão controlados. Mas quando o desejo está presente, esse limite começa a se dissolver. Ela se senta mais perto do que o necessário. Não perto o suficiente para ser óbvio, mas perto o suficiente para parecer intencional. O corpo dela se vira para você. As pernas, os ombros, até os pés começam-se a alinhar na sua direção. E então chega um momento que a maioria dos homens ignora completamente. Contato. Pode ser leve, quase insignificante. A mão dela roçando a sua, o joelho dela tocando o seu, o braço dela roçando em você durante a conversa. Mas é isso que importa. Ela não se apressa em se afastar. Na verdade, ela demora. Esse momento de demora é tudo, porque a atração não se resume ao toque em si, mas sim ao conforto que ele proporciona. Se ela permite que o contato exista, se ela o deixa respirar por um segundo a mais do que o necessário, ela está lhe dizendo algo. Não com palavras, mas com o corpo. E o homem que entende isso não hesita. Ele reconhece que a distância desapareceu. Sinal número 2. Os olhos dela param de observar e começam a sentir. O contato visual é um dos sinais de atração mais incompreendidos. A maioria dos homens pensa que se trata de quanto tempo ela olha para eles, mas a duração por si só não significa nada. O que importa é a qualidade. Quando uma mulher não está interessada, o olhar dela é funcional. Ela olha para você para se comunicar, para reconhecer, para responder. Mas quando ela o deseja, o olhar dela muda. O olhar dela diminui. Há uma suavidade, uma profundidade que não existia antes. Ela mantém o contato visual por uma fração de segundo a mais do que o considerado socialmente normal. Não o suficiente para ser óbvio, mas o suficiente para criar tensão. E nessa tensão, algo acontece. Uma troca silenciosa. Um momento em que nenhum dos dois fala, mas tudo está sendo comunicado. Às vezes, ela desvia o olhar primeiro, mas então ela retoma o contato visual. Esse retorno é importante, porque significa que ela se sente atraída por você, mesmo quando tenta controlar isso. Não é consciente, é instintivo. Ela não está apenas olhando para você, ela está se conectando com você. E quando uma mulher se conecta com você através do olhar dessa forma, ela deixa de ser neutra. Ela está envolvida. Sinal número 3. O comportamento dela se torna mais caloroso, mais aberto e um pouco imprevisível. É aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Porque a atração não muda apenas a forma como ela olha para você, muda também como ela se sente perto de você. Uma mulher que te deseja não age da mesma forma que age com todos os outros. A energia dela muda. Ela fica mais leve, mais brincalona, mais expressiva emocionalmente. Ela ri com mais facilidade. Não porque tudo que você diga seja engraçado, mas porque ela quer interagir com você. Ela pode te provocar, te desafiar, dizer algo um pouco provocativo, só para ver como você reage. E aqui está o detalhe crucial que a maioria dos homens não percebe. Há um ritmo no comportamento dela. No momento ela está calorosa e receptiva, no seguinte ela se afasta um pouco. Não por rejeição, mas por tensão. Essa oscilação não é confusão, é a atração se autorregulando. Ela se permite sentir
e então recua o suficiente para manter o controle. Mas ela sempre volta. Sempre. E quando volta, sua energia parece ainda mais aberta do que antes. Esse ciclo, envolver-se, recuar, envolver-se novamente, é um dos indicadores mais claros de desejo, porque mostra que ela está emocionalmente envolvida, mesmo que esteja tentando não demonstrar isso de forma óbvia. Entenda isto. Qualquer mulher pode demonstrar um desses sinais acidentalmente. Até 2, no contexto certo. Mas quando os 3 estão presentes, consistentemente, naturalmente, sem forçar, é aí que tudo muda. Porque nesse ponto ela não está escondendo nada. Ela está revelando, da única maneira que realmente importa. Através do seu comportamento. Através da sua presença. Através da maneira como ela responde a você sem precisar dizer uma única palavra. E é aqui que a maioria dos homens comete seu maior erro. Eles hesitam. Eles duvidam do que estão vendo. Eles pensam demais, analisam demais. E esperam por uma confirmação que nunca virá. Mas o homem que entende a psicologia feminina não espera. Ele observa. Ele reconhece. E mais importante, ele confia no que lhe é mostrado. Porque a atração não é complicada. É apenas sutil. E quando você aprende a enxergar, você percebe que nunca esteve escondido. Sempre esteve lá. Você simplesmente não sabia como interpretá-lo.